Boa tarde, prezados congressistas. Sou Matheus Vieira Carvalho, aluno de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Sou um dos autores do trabalho intitulado Resíduos Sólidos em Condomínios Residenciais em João Pessoa, comparativo das taxas de geração antes e após a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O trabalho foi feito em parceria com a aluna de doutorado Mariana Moreira e com os professores do programa Gilson e Joácio. Atualmente, diversos estudos apontam o aumento da geração dos resíduos sólidos urbanos, que vem causando diversos impactos ambientais negativos. Um dos principais responsáveis por esse aumento são os resíduos sólidos domiciliares, que representam cerca de 75% dos resíduos sólidos urbanos produzidos. Os resíduos sólidos domiciliares são resultantes de atividades domésticas em residências. Para a prevenção e enfrentamento dessa problemática, foi criado diversos mecanismos legais. No Brasil, um deles, e o principal, foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na forma da Lei 12.305 de 2010. Ela prevê a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. Quando nenhuma dessas opções puder ser utilizada, recomenda-se a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Já na Europa, a Diretiva 2008, ela diz que a prevenção, a preparação para a reutilização, reciclagem, outra recuperação, em especial recuperação de energia e disposição final, são recomendadas. Um parâmetro importante para uma boa gestão dos resíduos sólidos é estimar a taxa de geração de resíduos sólidos. Ela é prevista em vários instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estima-se que a taxa de geração de resíduos sólidos domiciliares variam de 0,23 a 0,79 kg por habitante-dia de resíduos sólidos. Para a cidade de João Pessoa, segundo Ataíde Júnior e outros, essa taxa de geração gira em torno de 0,53 kg por habitante-dia para apartamentos em edificações multifamiliares e 0,79 para residências unifamiliares. Então, o objetivo deste estudo é comparar as taxas de geração de resíduos sólidos domiciliares em condomínios residenciais em dois períodos distintos, que é antes e depois da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, no ano de 2010, e também analisar para a população em estudo a sua percepção quanto à problemática e a sua disposição para a implementação de medidas para minimização da geração de tais resíduos sólidos. Na pesquisa, foram utilizados 3 condomínios residenciais localizados na cidade de João Pessoa, a quais já possuíam histórico das taxas de gerações. Esses históricos são abordados no estudo de Ataíde Júnior, em 2007, no período 1, que vai de 2005 a 2006. Aqui tem os dados do condomínio, a quantidade de apartamentos, a população média no período dos dois estudos e a quantidade de apartamentos não ocupados no período. De acordo com as sondagens da pesquisa, observou-se que os condôminos em estudos possuem renda mensal entre R$ 4.000 e R$ 20.000, de acordo com o primeiro conjunto de gráficos. E também que a maioria dos condôminos possui ensino superior ou pós-graduação, como pode ser observado no segundo conjunto de gráficos. Para análise da taxa de geração de resíduos sólidos domiciliares, utilizou-se os dados do período 1, no ano de 2005 e 2006, coletados por Ataíde Júnior e outros, e pesou-se os resíduos sólidos domiciliares no ano de 2019, durante um período de 60 dias, e encontrou-se a massa de resíduos sólidos domiciliares gerados durante esses 60 dias. E dividiu-se pelo número de moradores estimados durante o período do estudo. Então, encontrou-se a taxa de geração de resíduos sólidos domiciliares no período 2 e fez-se a comparação com os dados já existentes do período 1.
Para fazer essa comparação, utilizou-se a análise de variância, que é uma análise estatística, com 5% de significância dos dados da amostra. Na metodologia do nosso trabalho, quanto ao grau de conscientização sobre os resíduos sólidos, foi aplicado um questionário aos moradores dos domicílios em estudo. O intuito inicial deste questionário era abordar a problemática dos resíduos sólidos. Também, no questionário, foram informados alguns dados, como a taxa de geração de resíduos sólidos no período de 2005, no estudo realizado por Ataíde Júnior e outros, e também a taxa de geração de resíduos sólidos mais recente, no estudo realizado de 2019. Também foi informada a composição dos resíduos sólidos domiciliares. O questionário aplicado aos moradores do condomínio perguntou sobre diversos temas. Algum deles foi quantidade diária de resíduos sólidos gerados, perguntou sobre a potencialidade de resíduos sólidos serem recicláveis, perguntou a possibilidade dos resíduos sólidos serem transformados em fertilizantes ou biogás, perguntou sobre a redução da geração de resíduos sólidos como uma medida de equilíbrio do meio ambiente, também perguntou se os resíduos sólidos têm relação com os gases do efeito estufa. Ainda no questionário, perguntou-se se os moradores estariam dispostos a reduzir a geração de resíduos sólidos em sua residência através de algumas medidas, como a diminuição do uso de embalagens, a diminuição do uso de produtos descartáveis e a reutilização de itens que potencialmente virariam resíduos sólidos. Também perguntou se o morador estaria disposto a separar o resíduo seco do úmido, perguntou se o morador sabia que a compostagem de resíduos sólidos orgânicos poderia ser realizada adequadamente em seu domicílio, perguntou se o morador estaria disposto a realizar a compostagem caseira de resíduo úmido em sua residência, perguntou também se o morador estaria disposto a receber informações em forma de alguma palestra sobre como se poder reduzir os impactos gerados pelo descarte e disposição inadequada de resíduos sólidos. Também foi perguntado quantas pessoas residiam em seu domicílio e se este domicílio tinha funcionários que não dormiam no próprio domicílio, perguntou a renda total do domicílio, perguntou a escolaridade e a idade. Nos resultados do estudo, observou-se uma redução da taxa de geração de resíduos sólidos domiciliares no condomínio A e no condomínio C, enquanto no condomínio B essa taxa se manteve. Podemos concluir que a taxa de geração de resíduos sólidos domiciliares está dentro do intervalo observado na literatura, que era de 0,21 a 0,79 kg por habitante dia. Eles se encontram na faixa entre 0,4 e 0,6, como podemos observar nesse conjunto de gráficos. Concluímos também que os condomínios A e B não existe diferenças significativas ao nível de 5% entre as taxas de geração de antes e depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, o impacto da Política Nacional de Resíduos Sólidos não se observou tanto na geração de resíduos sólidos no condomínio A e no condomínio B. Já no condomínio C foi observado esse impacto, pois houve uma redução de 15%, maior do que a diferença significativa ao nível de 5%. Quanto ao grau de conscientização sobre os resíduos sólidos, o questionário observou que a maioria dos condôminos estavam dispostos a implementar estratégias de minimização da geração de resíduos sólidos. Foram feitas 6 perguntas quanto a estratégias de minimização, e nessas 6 perguntas obteve-se uma resposta de 77% positiva para a implementação de medidas de minimização. A primeira pergunta foi a disposição a disposição em reduzir o uso de embalagens, que foi aceita acima de 50% em todos os condomínios. A segunda pergunta seria a disposição em diminuir o uso de produtos descartáveis, que foi bem aceita no condomínio B e C, e apenas 44% aceitou no condomínio A. Na pergunta 3, que seria a reutilização de itens que poderiam se tornar resíduos sólidos, foi uma medida extremamente bem aceita.
pois os resultados estavam acima de 75%. A quarta pergunta seria a disposição em separar o resíduo seco do úmido, que também foi uma medida bem aceita, principalmente no condomínio A, que a resposta foi 100% positiva. A pergunta 5, que seria realizar a compostagem caseira do resíduo úmido em sua residência, não foi uma medida tão bem aceita, obtendo uma média de 60% de resposta sim. A última pergunta, a 6, seria a disposição em receber mais informações em forma de uma palestra sobre a diminuição dos impactos gerados pelo descarte e disposição inadequada dos resíduos sólidos. Com a resposta positiva foi acima de 75% em todos os condomínios. Quanto ao grau de conscientização dos moradores, foram elaboradas 6 perguntas sobre tal tema, das quais obteve-se uma resposta positiva de 72% de média. A primeira pergunta elaborada foi o conhecimento sobre a quantidade diária de resíduos sólidos gerados por pessoa de seu condomínio. O condomínio A e C não registraram respostas positivas. O condomínio B, respostas positivas em torno de 17%. Essa foi a pergunta da qual teve o menor grau de conscientização. A segunda pergunta era o conhecimento da quantidade de resíduos sólidos recicláveis do seu condomínio. Os 3 condomínios obteram resposta positiva acima de 55%. A terceira pergunta era o conhecimento da quantidade de resíduos sólidos do seu condomínio que poderiam ser transformados em fertilizantes através de um processo de compostagem ou ainda em biogás através da biometanização. As respostas positivas foram acima de 55%. A quarta pergunta foi a concordância de que a redução da geração de resíduos sólidos é uma medida importante para a manutenção de um meio ambiente equilibrado. Todos os moradores que responderam o questionário foram unânimes, ou seja, resposta 100%. A quinta pergunta, opinião se os resíduos sólidos têm relação com a geração de gases do efeito estufa. Condomínios B e C registraram respostas positivas acima de 80%, enquanto o condomínio A, respostas positivas de 56%. A última pergunta era o conhecimento de que a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos pode ser realizada adequadamente em seus domicílios. Os condomínios B e C registraram respostas acima de 65% e o condomínio A apenas resposta positiva de 33%. Ainda, como resultado dos questionários aplicados, observou-se que 77% dos moradores estão dispostos a adotar medidas de minimização da geração de resíduos sólidos em seu cotidiano. Também observou-se que 72% dos moradores afirmam ter conhecimento de diversos aspectos sobre os resíduos sólidos. No entanto, cabe destacar que houve um baixo percentual de retorno dos questionários, o que pode refletir uma falta de interesse dos moradores sobre a temática, pois o grau de retorno dos questionários foi de 10%, 55% e 30% para os condomínios A, B e C. Portanto, concluímos que, apesar de passados quase 10 anos da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no ano de 2010 aqui no Brasil, houve poucos avanços no tocante à redução da quantidade de resíduos sólidos produzidos nos condomínios desta amostra. Também concluímos que os moradores que responderam os questionários mostraram-se conscientes quanto à problemática dos resíduos sólidos e estão dispostos a implementar medidas que visam minimizar a geração de resíduos sólidos, bem como a quantidade a ser encaminhadas a aterros sanitários. Também concluímos que a implementação das medidas de minimização dos resíduos sólidos mencionadas nesse trabalho, nos condomínios da amostra, mostraram-se pertinentes. Portanto, eis aqui nossas referências bibliográficas. Utilizamos 15 trabalhos como base para a elaboração do nosso trabalho. E um muito obrigado a todos que assistiram à nossa apresentação.